Bom, o agricultor brasileiro pode esperar por um novo ano de financiamento e de apoio dado pelos bancos, pelo sistema financeiro de uma forma geral, pela sua própria cooperativa, por fornecedores, mas, sobretudo, pelo Banco do Brasil. Não é isto, Álvaro? Exatamente. A gente tem feito um esforço muito grande, professor, de disponibilizar aos produtores, né, os recursos nas mais variadas linhas, e a gente tem conseguido isso, não temos nenhum caso de notícia de falta de recursos, enfim. O plano de safra do Banco do Brasil tem 45 bilhões para ser acessado pelos produtores. Até o final do ano já chegamos a 26 bilhões, quase 27 bilhões de reais, e temos a expectativa de cumprir o plano de safra dentro desse patamar de 45 bilhões. Portanto, dinheiro não faltará. Vamos ver o comportamento desse crédito agrícola ao longo do tempo? Vamos ver neste gráfico que nós preparamos para você. Nós temos aqui este comportamento primeiro desta curva amarela, que você vai enxergar, o crescimento do total dos depósitos à vista. Depois temos em vermelho o crescimento do crédito rural, que em determinados instantes atingiu patamares muito elevados. Em meio a certas circunstâncias caiu, retomou em seguida e agora inicia o seu crescimento de novo. Temos ainda a taxa Selic anualizada, em azul, para que você possa ver a oferta de crédito rural crescendo e a taxa Selic caindo. Álvaro, como é que você explica quedas tão acentuadas nesse período 2003, 2004 e altas tão elevadas nesse período 2009 e depois 2011? Exatamente. Basicamente, são questões de conjuntura econômica da época, né? Claro. Em alguns momentos aqui, a gente percebe épocas em que houve crise financeira, né, questão de baixa de renda de produtores em função de questão cambial. E em alguns momentos desses aqui aconteceu a questão da seca, né, uma seca muito intensa nos anos 2004, 2005, 2006, especialmente na região centro-sul do Brasil, né, que fizeram com que a capacidade do produtor de tomada de crédito fosse afetada negativamente. Então isso fez com que o crédito em alguns momentos tivesse reduzido. Mas agora, naturalmente, nós estamos aí voltando, o cenário é bastante favorável para o agronegócio e estamos aí retomando os volumes de crédito. Olhe, por exemplo, a partir de 2010, como nós começamos um caminho ascendente de crescimento desse crédito agrícola. Uma outra coisa muito interessante para nós, e já discutimos isso em programas anteriores, diz respeito às safras asseguradas. Também aqui nós preparamos um outro gráfico para vocês para discutir o problema destas safras, a de verão e a de inverno, ambas contando com os seguros de crédito agrícola. Por favor, Alma. O que a gente consegue perceber aqui, professor, é que o seguro rural no Brasil, existem basicamente dois seguros. Um é o Proagro, que vamos dizer, atende basicamente a agricultura familiar, e o seguro rural, que atende do médio ao grande produtor. Nesse caso, o seguro rural ele vem num crescendo no Brasil. Ele é muito recente ainda, o seguro rural aqui no Brasil. Claro. E ele, cada ano que passa, né, ele começa a ter mais lavouras sendo objeto de seguro e mais regiões do país, né, sendo objeto também do seguro. Ou seja, o seguro ainda está num processo de construção aqui no Brasil. Enquanto que em alguns outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos aí praticamente mais de 90% da safra segurada por seguros agrícolas. Aqui no Brasil nós temos ainda um patamar da ordem de 7 ou 8% apenas segurado com seguros agrícolas. Valeria lembrar a todos que a necessidade de nós começarmos a formalizar a nossa atividade agrícola, formalizar a emissão de nota fiscal mostrando a nossa produção, para poder criar uma base de dados, para poder criar um cadastro de produtores rurais que permita um cálculo de risco muito mais completo, muito mais perfeito, porque isto melhoraria muito o preço deste seguro agrícola. Então é de todo importante que o nosso agricultor se aperceba das vantagens de ter um seguro agrícola na sua safra, na sua produção. Há também o seguro de renda,
que nós temos explorado muito neste programa, em circunstâncias bastante interessantes, com o professor Guilherme, que esteve aqui, e que mostra também a mesma necessidade do cadastro, não é isso, Álvaro? Exatamente, professor. A gente precisa evoluir no seguro para que ele chegue num seguro de renda, que é o sonho, né? Basicamente, os produtores, é uma reivindicação muito antiga dos produtores, né? Que a gente possa ter aqui no Brasil um seguro de renda, que cubra não só a perda por evento climático, mas também por variações de preço, né? Claro. Nós já fizemos um teste piloto nessa safra passada, em que nós tivemos quase 100 milhões de reais contratados para a soja, em que o nível de cobertura que foi vendido para o produtor era, se houvesse uma perda por questão climática ou uma perda também por questão de queda no preço da soja, estaria assegurado um nível de renda mínimo. Então, nós já começamos a desenvolver alguns mecanismos nesse sentido. Eu quero fazer uma última pergunta ao Álvaro. Álvaro, a agricultura de baixo carbono, o que é e que financiamentos existem no Banco do Brasil para isso? Então, eu me dirijo aos produtores e gostaria, é uma oportunidade muito, muito boa que o professor nos oferece para divulgar um programa, uma linha de crédito que chama ABC, Agricultura de Baixo Carbono. É uma linha de crédito, professor, que permite ao produtor rural acessar um recurso de até R$1 milhão, com uma taxa de 5,5% ao ano, que é uma taxa bastante atraente, né, nos patamares que nós temos hoje de crédito rural, enfim, de crédito geral na economia brasileira, e prazos que podem chegar até 15 anos, se houver o componente florestal incluído. Claro. Ou seja, o financiamento é feito para a propriedade como um todo, em que pode haver a reforma de pastagem, pode ser feita uma formação de um componente florestal, pode ser feita a aquisição de animais, também tratamento de dejetos, melhoria no sistema de plantio direto, inclusive aquisição de máquina de plantio direto. Ou seja, um conjunto de atividades que tem que atender uma finalidade que é ou reduzir a emissão de carbono ou evitar ou fazer a captura, né, de carbono. Ou seja, é um compromisso importante que o Brasil se propôs a cumprir de reduzir a emissão de carbono na atmosfera, né? E a agricultura tem muito a contribuir nesse sentido. E essa linha de crédito ela vem exatamente no sentido de viabilizar ao produtor um investimento com uma taxa de juros bastante baixa, com um prazo longo, né? E que viabilize ele explorar a atividade agropecuária numa base mais sustentável. Claro. Ou seja, tem tudo a ver com ganhar dinheiro em bases sustentáveis. Um apoio financeiro para você emitir menos carbono e para sequestrar mais. Atendendo aos pedidos dos nossos amigos, dos nossos telespectadores, falamos hoje sobre o mercado de crédito e financiamento agrícola. Com a ajuda do Álvaro Tozeto, gerente executivo da Diretoria de Agronegócios do Banco do Brasil. Queremos agradecer muito sua presença mais uma vez, Álvaro. Muito obrigado, professor, e mais uma vez a gente reforça aqui a parceria histórica do Banco do Brasil com os produtores rurais, que vai continuar, esperamos, por muito mais do que os 203 anos que nós já temos de história nesse país. Nós temos certeza disso, Álvaro. O Cifras e Safras fica por aqui. Aproveitamos para agradecer a sua audiência, a sua companhia e a participação que você, ainda nos mandando as suas mensagens, mandando as suas perguntas, tem valorizado o nosso programa de uma maneira muito grande. Envie suas sugestões, suas dúvidas, suas críticas, e é só entrar no nosso site, o www.cifrasesafras.com.br. Sua participação é muito importante, muito bem-vinda para nós, e estaremos juntos. Até o próximo programa, Cifras e Safras.